Conheci Breccia em agosto de 1968. Eu era um recém-chegado ao mundo das histórias em quadrinhos, mas 2 anos de trabalho e familiaridade com o meio tinham me ensinado ao menos que Breccia se acha entre os melhores desenhistas de quadrinhos da Argentina. Quando seu amigo Westergel me apresentou ele, pedi que preparasse uma palestra, umas palavras para ler durante as sessões de discussão que acompanhariam a Bienal de Quadrinhos, que então preparávamos. Sério e cortés, Breccia decide seu tema de imediato. Falará sobre sua própria experiência como quadrinista. Chegado o momento, a causa da falta de tempo e de uma certa desordem que aconteceu na programação das sessões do Congresso, Breccia não leu seu depoimento. Porém, bastava conhecer mais um pouco ao homem para adivinhar o estilo dessas palavras que não pronunciou e que o título escolhido permitia, em troca, entrever. Porque conversar com Breccia é sumir-se no lento redemoinho de suas contradições, de seus temas recorrentes. E, sem dúvida, dele poderia-se dizer o que Sartre disse uma vez do pintor Walsh. Tinha medo dos projetos. Era um homem que recomeçava incessantemente, eterno no instante. Dizia sempre tudo de uma só vez e depois, de novo, tudo de outra maneira. Com Breccia acontece o mesmo. Este uruguaio de 49 anos, de pele sempre tostada e de rosto sulcado, este homem nem velho nem jovem, que não ama seu passado, é o primeiro apaixonado de Mort Cinder. E como esse quadrinho é excelente, está certo. Mas quando o diz todo de uma vez. Eu não sei nada sobre Mort Cinder. Se é um bom ou um mau trabalho. Para mim tem valor, porque enquanto o fazia, minha mulher estava morrendo. Ganhava em 1961 4.500 pesos por semana, enquanto que minha mulher necessitava 5.000 pesos diários de medicamentos. Eu acredito que Mort Cinder é um bom quadrinho, porque inseri no desenho tudo o que estava vivendo. E é certo, um raro, concreto afeto une o quadrinho ao desenhista, posto que em 1966, quando um agente da Fleetway, a maior agência periodística inglesa, quis comprá-la, Breccia se negou. É que me custava me desprender dos originais. Porém, o diálogo com um quadrinista não é tão fácil. Eles não são nunca, nem do todo, de nossa mesma espécie. Encerrados durante anos em um ofício trabalhoso, sem critérios para pensar nem valorizar o que fazem, verdadeiros ginastas solitários de um trabalho que muitas vezes é antieconômico, mal pago na Argentina, só é possível se aproximar a eles, se atravessar a parede de uma cortesia que às vezes se esfria com muita rapidez. Embaraçado, ainda que não por seus silêncios, Breccia não é um homem que fale pouco, senão por essas respostas monolíticas que sempre se pareciam entre elas. Em um dos nossos encontros, pude lhe fazer algumas perguntas formais. Que pintores apreciava? Mas que quadrinistas, que condições deve preencher um quadrinho para ter valor? Ao primeiro, me respondeu que El Bosco, Van Gogh e Picasso. Ao segundo, sem esconder seu desgosto ante Raymond,
Flash Gordon é um balé. Talvez foi importante para sua época, mas é um balé. Muti Chef ou Sobrinhos do Capitão foram melhores quadrinhos que Flash Gordon. E com respeito aos argentinos, ou a quadrinhos desenhados na Argentina, que Del Castillo o deixava surpreso, que a Hugo Pratt talvez tenha sido excessivamente inflacionado e que respeitava a José Luis Salinas. O melhor de Salinas, Hernán el Corsario, de 1937. Estes julgamentos podem parecer categóricos, mas não há algo inevitavelmente categórico em todo julgamento. Há, porém, em Breccia, como uma vaidade excessiva que o obriga a querer mostrar-se por inteiro e de uma peça só. Em cada um dos seus gestos, em cada uma das suas respostas. A que correspondia a minha última pergunta, porém parecia quase hermética. A honestidade do artista é o que faz que um quadrinho seja bom. Mas o que é, ou em que pode consistir essa honestidade? Em última instância, afirma Breccia, e por que não dizê-lo? Eu não sei nada. Quando comecei a desenhar Mortzinder, eu não podia saber o que devia fazer. Nem tampouco fui olhar o que os outros faziam. Mas, então, isso que Breccia designa a miúde com o pomposo título de honestidade é simplesmente uma relação, o que une o melhor de sua obra com os duros momentos da desgraça familiar. Eu gosto de Mortzinder. Penso que é o melhor que tenho feito, ou o único. Antes e depois de Mortzinder, nada. Aos 19 anos ganhava peso por quadro e o copiava tudo. Mais tarde veio a época de aventuras. Ilustrava então filmes que adaptaram Demetrio Sadan, o poeta J.G. Ferreira Basso, Vicente Barbieri, o delator Dillinger, A Sangue Frio, Sem Novidade no Front, e A Mãe de Gorky, adaptada por Dardo Cunha. Porém, então, nem eles, nem eu, sabíamos como fazer um quadrinho em sério. E depois chegou a época de Vito Nervio, quando Cortinas foi embora ao Uruguai. Testaram desenhistas para continuar a série. A escolha recaiu em mim e começo a desenhá-la, mesmo que nos primeiros tempos aparece ainda assinada por Cortinas. Eu tenho desenhado 500 semanas de Vito Nervio contra 75 semanas de Cortinas. De qualquer maneira, de tudo aquilo, nada é resgatável. Pergunto-lhe então pelo livro sobre o Che Guevara que Breccia e seu filho têm ilustrado sob roteiro de Oesterheld. No que faz a parte que tenho desenhado é o mesmo. Antes e depois de Mortzinder, nada. Os melhores desenhos do livro pertencem a meu filho. É jovem, tem talento e tem posto verdadeira paixão no tema. No que se refere ao meu trabalho, com o que tange ao conceito do livro e a sua qualidade, não é mais que um passo atrás. É que Oesterheld não inventou uma história original, senão que tem confeccionado um relato objetivo. Eu não concordo com Breccia, mas Breccia orgulha-se com o livro sobre o Che, pelo tipo de tentativa. O livro sobre o Che poderia excitar as autoridades ou a polícia, e então os riscos seriam reais. De acordo, mas não é o compromisso político e a generosidade da ideologia de uma obra a que define seu conceito? Compreende-se então uma das inclinações de um espírito
que se recusa a entrar de pleno nos anos 60. A quem poderia interessar realmente mais os riscos ou o perigo de uma ação que os objetos ou conteúdos mesmos a que ela se refere. Neste caso, a significação concreta da luta e da vida do Che Guevara. E o mesmo deve-se dizer do julgamento de Breccia sobre Flash Gordon, balé? Mas casualmente poderia contestar-lhe hoje jovem menor de 20 anos. É isso precisamente o que faz atual a Flash Gordon e lhe restitui interesse. Ou se quiser, outro interesse, mas não menos autêntico. Horácio Lália, prossegue Breccia, então jogador de futebol e atualmente desenhista de La Razón, foi meu modelo para Mortzinder. Enquanto ao rosto do antiquário, Breccia permanece sério. É óbvio, é meu próprio rosto. Mas agora é Breccia quem repentinamente me faz perguntas. O que penso de Mortzinder? Que valor tem a história e que acho do desenho? Eu penso então que sempre me será difícil responder sobre um quadrinho. E o que me fascina, em verdade, é a variedade, a multiplicidade de histórias existentes. Seria preciso conhecê-las todas para decidir sobre uma. Respondo-lhe, mesmo assim, a verdade, que meu primeiro contato com Mortzinder tinha sido através da reedição de Martínez Peiró, e que tinham me impressionado em especial alguns quadros do episódio da prisão, o vigor furioso das raias pretas, das roupas dos presidiários, jogados nas celas e apertando-se contra as grades. En cuanto ao tipo de intriga que abre a historia, confeso-lhe un certo sentimento de desgosto por ese ar middle cult do começo, a atmosfera british, o pastiche culturalizante. Porém, poderia-se contestar que as épocas se equivalen e que, assim como hoje, o melhor modo de elevar o quadrinho é aproximando-a aos temas e imagens da sofisticação e a moda, Crepax, faz 6 anos, mais, havia que impregná-la de literatura universal. Porém, em primeiro lugar, elevar o quadrinho, aonde e para quê? E em segundo lugar, não há dúvida de que a qualidade de um quadrinho não reside no nível, se é que, com a ideia de nível, quiser-se introduzir critérios externos ao meio mesmo, nem na origem literária do tema ou da intriga. Quem poderia afirmar, por exemplo, que The Spirit extrai seu valor únicamente de seus temas, essas histórias excelentes, há que dizerlo, que asociam com antigas histórias judaicas e mantendo as distâncias. Não existem páginas de Steranko, o sensacionalista desenhista norte-americano da casa Marvel, que concorrem em inventiva e em novidade com o próprio Crepax. E quais são seus temas? Super-heróis e ficção científica. A temporalidade das situações e supratitanismo da ação. Em resumo, os já transitados temas que a casa editora tem comercializado e vulgarizado nos últimos 8 anos. O melhor de Crepax e Steranko reside, no meu entender, na utilização de vários pontos de vista e de várias técnicas ao mesmo tempo. O enquadramento cinematográfico e a pseudomontagem, o estatismo da imagem e as simetrias dinâmicas, a montagem simbólica e as simetrias invertidas. Enfim, na época de Caniff, podia-se acreditar ainda que o quadrinho era um bastardo do cinema, que sua qualidade dependia do cinematografismo do desenho. Hoje, porém,
começa a se compreender que se trata de um meio específico de comunicação, de uma linguagem peculiar. O que determina, em primeiro lugar, o valor de um quadrinho, a meu ver, é o grau em que permite manifestar e indagar as propriedades características da linguagem mesma do quadrinho. Revelar o quadrinho como uma linguagem. Mas preenche Mortzinder com estas condições? Tenho certeza que sim. Pensar-se-á. Breccia carrega as tintas de um desenho que se quer dramático, expressionista, mas é só a condição de postular ou exigir uma dupla leitura do seu grafismo. O desenho parece concorrer com o verismo fotográfico, mas só o faz a condição de revelar-se a si mesmo como desenho. O realismo do terror e do sangue parece então recuar, retirar-se, colocar-se como por trás do desenho. E é o desenho o que se vê primeiro. Só imediatamente, mas depois, descobre-se o horror de um machado batendo uma nuca ou uma cabeça decapitada. Dito de outra maneira, o horror não está aqui representado diretamente, senão que se representa o modo de representá-lo. B. O uso de algumas contraposições serve para degradar o cinematografismo e para outorgar importância ao desenho como desenho. Exemplo, a composição tranquila e em horizontal das paisagens em planos afastados, contrastando com as perspectivas oblíquas e tortuosas de primeiros planos de rostos e corpos. Também o modelado do rosto de Ezra Winston, mais próximo à verosimilitude cinematográfica, ao que se contrapõe o rosto anguloso e estirado de Mortzinder, onde as raias do desenho que esboçaram a estrutura do volume não têm sido totalmente apagadas. Pelo resto, o personagem mesmo de Mortzinder está pensado acertadamente por Oesterheld, idealizado segundo o clássico e valedouro esquema do super-herói, construído com a estofa mesma de dois dos personagens cúspides da história dos quadrinhos. The Spirit, o personagem a quem Will Eisner fez percorrer suas aventuras depois de ter sido morto, que tem um quartel-general em um cemitério e que às vezes é vencido por seus inimigos no final do episódio. E The Phantom, o fantasma, ou fantomas, como reza o resultado sincrético de uma velha tradução argentina. Porque, em verdade, Mortzinder, o homem das 1001 mortes, resulta uma interessante inversão do esquema que rege ao personagem de Lee Falk, o fantasma que anda. O único herói dos quadrinhos que morre. No fantasma o personagem não morre, só morrem os homens que vestem o uniforme. Em Mortzinder, o homem é imortal. Só morrem suas múltiplas encarnações históricas.